Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma semana de aulas de EAD, para mais um passo no caminho em direção ao vestibular, na área da geografia física, né? Bom, como vocês podem perceber, eu estou tentando um jeito novo, vai dar certo, vai dar errado, eu não sei, vocês vão me dizer depois, a gente pode conversar sobre isso, estou super aberto a sugestões sempre, vocês me conhecem, mas eu acho que talvez seja um pouco melhor assim, para vocês me verem, enfim, a gente tá uma aproximação melhor, para a gente ter o contato da aula, ok? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a regionalização do Brasil. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a formação do território, como se deu a conquista pelos portugueses. Atenção, essa palavrinha conquista, não descoberta, eles não descobriram nada. O território já estava aqui, já era. Não tinha sido descoberto pelos indígenas, eles só chegaram a conquistar o território. O que acontece? Depois de conquistado o território, expandido e formado o território brasileiro, a gente começa a falar de regionalização. E no primeiro slide da nossa aula a gente vai ter uma perguntinha aí. Por que regionalizar? Para que falar em regionalização do território? Simplesmente porque o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país que a gente chama de continental. Assim como a Rússia, assim como o Canadá, assim como os Estados Unidos, a China. Somos países que são muito grandes. São países que sozinhos têm o tamanho de continentes. Então são países que são chamados de continentais. Isso implica em duas coisas. O Brasil é o quinto maior território do mundo, o quinto maior espaço físico do mundo. Cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. É muito, muito, muito espaço. E é a quinta maior população do mundo também, com cerca de 210 milhões de habitantes. O último dado que eu peguei mais próximo era de 2018 e dava 209 e alguma coisinha, eu arredondei para 210 milhões de habitantes. Então é alguma coisa por aí, ok? Um país tão grande, com tanta gente, ele tem muita diversidade natural, por exemplo. Né? Você tem ao norte um tipo de vegetação, um tipo de clima, um tipo de fauna, de flora. Ao sul do país é tudo completamente diferente. Aqui na região onde a gente mora, no sudeste, você tem também tudo completamente diferente entre regiões do sudeste. Você tem no litoral um tipo de vegetação, mais para o interior outro tipo. Então as coisas elas mudam muito dentro desse país, porque ele é muito grande. Então ele tem uma diversidade muito grande, uma riqueza muito grande de elementos naturais dentro do seu espaço. E além disso, uma diversidade natural que é do lugar em si. Pelo tamanho da nossa população, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, uma população muito miscigenada, uma população que tem origens europeias, tem origens africanas, tem origens asiáticas, tem origens de tudo quanto é lugar, origens nativas, origens de povos americanos, nativos americanos, indígenas. Então você tem uma miscigenação muito grande, essas culturas elas já existiam, elas ainda mantêm seus traços separadas, mas elas também se miscigenaram. Então, além de você ter a cultura japonesa, da colônia japonesa aqui no Brasil, a cultura portuguesa, da comunidade portuguesa aqui no Brasil, você tem a mistura, a parte da cultura japonesa que se misturou com a cultura brasileira e formou uma coisa nova. A parte da cultura portuguesa que se misturou e criou uma coisa nova. Parecida com o que vocês veem em história, não sei se já viram, em história geral, o que aconteceu com a cultura helenística, a cultura dos gregos que foi levada por Alexandre o Grande lá para a Ásia, e aí ele lá se misturou com a cultura asiática e criou a cultura helenística. É mais ou menos isso. Aqui no Brasil isso também ocorre por ser um país muito grande. Além disso, é um país com profundas diferenças e desigualdades sociais, desigualdades socioeconômicas. Eu botei diferenças porque eu não quis usar a palavra diversidade. Diversidade é uma palavra que suscita coisas boas, riqueza. E nesse caso não é uma riqueza, na verdade, é mais uma pobreza, se a gente for pensar. Uma pobreza de distribuição de renda. A gente não distribui bem a nossa renda, a gente não cuida bem do nosso povo no geral. Então você tem uma diferença muito grande. Então, como o país ele é muito diferente, ele não é uniforme, ele é muito grande, tem essas grandes diferenças, por isso que a gente escolhe regionalizar, para estudar regiões menores com mais precisão do que estudar o país inteiro, que seria uma salada, uma bagunça. O nosso país, atualmente, ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Essa divisão ela foi feita a partir de 88. Mas isso nos dá uma ideia de que, 26 estados e um Distrito Federal, 27 unidades federativas. Cara, é muita coisa. Então, também é um indício de que o Brasil é muito grande e é preciso regionalizar. Show de bola, pessoal? Bom, dando sequência à nossa aula, a gente tem aí um mapinha que eu trouxe para complementar aquela informação. Lembra que eu falei
da divisão em 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal? Cara, um mapinha não, na verdade, são 5 mapinhas. Lembra que eu falei também, não vou me recordar exatamente em que aula, mas a gente já estava em EAD. Eu falei para vocês, cara, se você tem um mapa ou mais de um mapa, namora esse mapa, lê esse mapa com muito cuidado. O mapa é a sua melhor arma para estudar geografia. Por isso que a gente vê cartografia antes de ver praticamente tudo. Antes da cartografia, somente os movimentos da Terra. Porque a cartografia ela é uma base muito importante. A gente vai usar ela em praticamente tudo que a gente for estudar. Ok? Dá uma olhada nesses mapas aqui, ó. O mapa central a gente tem, e aí eu quero usar, na verdade, só um adendo antes de eu começar a falar dos mapas em si. Eu quero usar essa parte da aula para falar sobre a regionalização do Brasil e como que isso mudou ao longo do tempo, mas também para falar sobre, terminar de falar ou complementar a minha fala sobre a formação do território brasileiro. Percebam as mudanças que o território brasileiro em si passou durante esses anos, durante as décadas e até os séculos, perdão, os séculos que se passaram. Deixa eu só tomar uma água aqui, porque, né, a voz gasta mesmo. Vocês deveriam fazer o mesmo, estudar com um copo d'água. Hidratação é muito importante. Bom, a gente tem aqui, ó, no centro, o mapinha de como o Brasil era em 1822. O que aconteceu em 1822 para você que não lembra ou não viu isso ainda em História do Brasil? Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. O Brasil, então, passava a ser um país em si, não mais uma colônia. Em 1822, o Brasil tinha esse formato aí do mapinha do meio, o primeiro mapa. O Brasil tinha o Grão-Pará ao norte, que agrupava o que hoje a gente conhece como Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, até mesmo Rondônia, na verdade, era parte do Mato Grosso, né? Então tinha o Mato Grosso no centro-oeste, que é o Mato Grosso, que hoje a gente conhece como Mato Grosso do Sul e Rondônia. Goiás pegava Tocantins e escrevia bem estranho, né? Com Y e com Z. Santa Catarina era bem encolhidinho, magrinho, o estado de Santa Catarina. A gente tinha a província da Cisplatina, né? Aliás, eu falei estado, mas só para corrigir, essas divisões não eram estados ainda, eram províncias. O Brasil não era dividido em estados, como a gente está acostumado hoje, era dividido em províncias. Então a província da Cisplatina era parte do Brasil, que hoje a gente conhece como Uruguai, essa antiga província brasileira. Ela ficou independente e virou o que a gente chama de Uruguai. Depois disso, em 1889, seguindo a setinha azul aí, a gente tem o início da República. O Brasil sai da sua era imperial, da sua era de monarquia e entra na sua era de república. Alguns dizem que com um golpe militar, uma quartelada. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é minha área, mas você já fica esperto aí quando tiver aula de História do Brasil, que alguns chamam de golpe, outros chamam de apenas proclamação. Vamos deixar em aberto isso, ok? Em 1889 inicia-se a República Brasileira e o Brasil tinha já uma cara meio diferente. Ainda estava um pouco estranho para a gente que está acostumado hoje em dia, mas já começava a ter algumas coisas mais parecidas com o atual. O Pará já passa a existir, por exemplo, a Cisplatina já não é mais parte do Brasil. Em 1950, que é o próximo mapa, não está datado aí, em 1930, perdão, que é o próximo mapa, não está datado, mas eu trago para você. O Brasil já tem o desenho mais ou menos como a gente está acostumado hoje. Então, ali o estado de Santa Catarina, que estava bem magrinho, agora ganhou o estado do Iguaçu ao seu lado, que hoje em dia é parte de Santa Catarina, parte Paraná. O Acre já é parte do Brasil, o Acre que foi integrado ao território do Brasil nesse meio tempo. E você já tem uma divisão um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje. O Mato Grosso ainda é maior do que a gente conhece, Goiás ainda é maior do que a gente conhece, mas seguimos. Em 1950, depois das duas grandes guerras, o Brasil tinha essa cara aí, ó, do penúltimo mapa. Tinha essa cara de já regionalizado em norte, sul, centro-oeste, leste e nordeste. O sudeste ainda não existia. São Paulo era parte do sul, Rio de Janeiro, Minas e Bahia, parte do leste. Goiás era maior do que a gente está acostumado e o Mato Grosso também. E hoje em dia nós temos o Brasil que nós conhecemos, o Mato Grosso dividido com o Mato Grosso ao norte, que é só Mato Grosso o nome, e o Mato Grosso do Sul, Goiás com Tocantins ao seu norte, Tocantins ainda não existia, as 5 regiões que estamos mais acostumados, e vamos agora falar um pouquinho mais das maneiras de se regionalizar o país. Já passando o slide, nós temos aí 4 mapas de maneiras diferentes de se regionalizar o Brasil, utilizadas hoje em dia, maneiras atuais de se regionalizar o Brasil. Vamos lá? Bom, seguindo, nós temos a primeira maneira que eu escolhi
para a gente estudar, para regionalizar o país. Primeira coisa que eu queria falar, professor, a gente vai ver todas as maneiras que existem e tudo mais, são inúmeras. Não vai dar tempo da gente ver todas. Então eu vou trazer as 4 que mais caem nos vestibulares, as 4 mais importantes para a gente saber, lembrando que a gente estuda sempre geografia para competição, geografia aplicada à competição que é o vestibular. E não geografia para saber geografia, porque gosta de geografia. Ok? Vamos lá. A primeira é a divisão político-administrativa. E aí eu quero que você, ouvindo isso, antes de ler qualquer outra coisa, faça aquilo que eu te falei. Olha para o seu mapa, leia o seu mapa, namore o seu mapa. O mapa é seu maior aliado para estudar geografia. Cara, esse mapa aqui, ele está nos mostrando que existem 5 regiões. Ok? Na legenda a gente vê Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Essas 5 regiões são as 5 regiões que a gente mais está acostumado a dividir o Brasil. É a maneira mais corriqueira que nós temos de dividir o Brasil. É a maneira, inclusive, que o IBGE divide o Brasil hoje. O IBGE usa essa maneira como uma maneira oficial de se dividir o Brasil. Por que se divide o Brasil dessa maneira? 2 motivos. Primeiro, são as questões culturais e climáticas naturais do ambiente. Então você tem um norte com a floresta amazônica muito latente, um norte com a questão sociocultural muito mais próxima entre os estados do norte do que com os estados, por exemplo, do Nordeste, ou do Centro-Oeste, ou do Sudeste. E você tem também o segundo motivo. O IBGE, ele gosta dessa maneira, eles usam oficialmente essa maneira para dividir o Brasil, porque ela respeita absolutamente o limite dos estados. Então, perceba, o Tocantins, onde acaba o Tocantins, ao sul, já muda a região. Se você está na fronteira do Tocantins com Goiás, e você passa para Goiás, você anda um passo para Goiás, você já trocou de região. Então, as fronteiras das regiões, elas coincidem com as fronteiras dos estados. Isso é uma coisa que é muito útil para o IBGE fazer, porque o estado está na sua completude, está inteiramente dentro de uma região. Então não precisa dividir, tal cidade de tal estado está em uma região e outra cidade do mesmo estado está em outra região. Isso facilita muito trabalhos de geografia e estatística do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa maneira, ela surgiu em 1988, né, junto com a configuração atual dos estados do Brasil, para se dividir. Professor, antes disso não se dividia o Brasil? Dividia. Convido você a se lembrar do mapa anterior, onde eu falava que o Brasil era dividido em Norte, Centro-Oeste, Sul, Leste e Nordeste. Né? Existia a região Leste, não existia a atual região Sudeste. Isso foi mudado com o tempo. Beleza? Na verdade, isso já foi mudado durante os anos 70, essa divisão de o Leste virar Sudeste, uma parte do Leste e uma parte do Sul virar Sudeste. Essa configuração atual foi formada em 88, porque até então o Tocantins, por exemplo, era parte de Goiás, portanto parte do Centro-Oeste. Quando o Tocantins virou um estado independente, saiu de Goiás, aí ele passou a ser parte do Norte, então o território que antes era Centro-Oeste virou Norte. Belezinha, pessoal? Então vamos para o próximo aqui. Pessoal, a segunda maneira de se dividir o Brasil é o que a gente chama de divisão geoeconômica. Eu vou só acertar a câmera que eu acho que está um pouco... Opa, agora foi. É a divisão que a gente chama de geoeconômica. Primeiro você vai parar e pensar no nome. Geoeconômica. Então tem alguma coisa a ver com aspectos econômicos, aspectos socioeconômicos, talvez, não é? Então é uma suspeita que você tem que ter de cara ao ver esse nome, antes de estudar sobre essa divisão. E aí você vai olhar para o mapa, como sempre. O mapa, cara. Pô, pega o mapa, namora o mapa. Está vendo? Primeira coisa que vai chamar a sua atenção nesse mapa. A linha vermelha que está dividindo... Eu estou olhando para o lado do meu computador, está com a minha colinha com os slides aqui do lado, tá, gente? A linha vermelha que vai dividir o nosso país entre as regiões, a gente já percebe que são 3 regiões apenas. Então a gente vai chamar até de macro-regiões, são regiões maiores do que aquelas do IBGE. A linha que divide o país nessas 3 regiões, ou nessas 3 macro-regiões, ela não respeita exatamente a fronteira dos estados, como acontecia nas regiões do IBGE, nas regiões político-administrativas, na divisão político-administrativa do país. Ela não respeita as fronteiras dos estados. Ela vai traçar uma linha meio que, não aleatória, mas uma linha independente, na verdade, essa é a palavra correta. E aí, dividindo o país nessas 3 regiões.
Quais são essas 3 regiões? Não dá para ler muito bem na legenda, eu acho, mas eu falo aqui. A que está marcada como verde ao norte é a Amazônia, onde temos o marcado como vermelho aí, sei, meio rosa, é o Nordeste, e em roxo, na parte mais ao sul do país, é o Centro-Sul, ok? E a divisão nesse critério, nessa maneira de se dividir o país, ela é feita com base em critérios socioeconômicos. Socioeconômicos principalmente. Fatores naturais existem. Fatores culturais existem. Mas o que mais vai nos levar a dividir o Brasil dessa maneira são os fatores socioeconômicos. Então, qual área tem mais dinheiro, mais renda per capita? Qual área tem mais industrialização, por exemplo? A gente vai dividindo nesse sentido, ok? Agora a gente vai ver cada uma dessas 3 regiões do Brasil. Show de bola, pessoal? Vamos lá, então. Dentro da divisão que a gente chama de geoeconômica, a gente tem as 3 macro-regiões brasileiras, que se assemelham em alguns aspectos, principalmente 2 delas, aquelas que a gente está acostumado a ver nas regiões político-administrativas do IBGE. Vamos lá? A primeira delas é a região da Amazônia. Como o nome já diz, a região da Amazônia é a região praticamente onde fica a maior parte da floresta amazônica, onde fica a Amazônia brasileira, não é? A região da Amazônia, ela se caracteriza por algumas questões importantes. A primeira é uma baixa densidade demográfica, e aí eu quero que você preste um pouco de atenção. Cara, na Amazônia, não quer dizer, ter uma baixa densidade demográfica na Amazônia não quer dizer que as cidades são vazias ou que as cidades são pequenas. Não, Manaus é uma cidade grande, Belém é uma cidade grande, são cidades com bastante gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem a cidade de Manaus e muitas ao redor, por todo o estado do Amazonas, algumas cidades bem desenvolvidas, urbanizadas, normais, como a gente está acostumado a ver. Só que entre essas cidades, a gente tem vastos territórios de floresta, por exemplo. Vastos territórios que não são habitados por grandes centros urbanos. Tem lá comunidades locais, tem comunidades indígenas, mas não tem centros urbanos, que concentram a maior taxa de densidade demográfica, densidade de pessoas no mesmo lugar. Então quer dizer que, quando você pega a totalidade da região amazônica e divide o espaço total pelo total de pessoas, o número é baixo. É uma região pouco povoada. E ainda bem que é assim, se a gente parar para pensar. Porque se a densidade demográfica da Amazônia começa a crescer muito, tem uma coisa estranha aí. Quer dizer que tem floresta sendo derrubada para fazer cidade, né? Ou para ampliar a cidade, ou para fazer prédio e tudo mais. Então, essa região com uma baixa densidade demográfica também nos leva a crer que é uma região razoavelmente bem conservada ambientalmente. Diego, isso é com certeza, se tem a baixa densidade demográfica, quer dizer que ela é bem povoada, ela é bem... Nossa, fugiu, gente. Ela é bem preservada, é a palavra? Não necessariamente. Você pode derrubar a floresta inteira, fazer um pasto gigantesco, não vai ter ninguém morando naquele pasto, só cabeça de gado, a densidade demográfica vai continuar baixa. Mas é um indício, é uma pista. Se a densidade demográfica ficou muito alta, tem uma coisa estranha ali, ok? Nessa área, as taxas de urbanização e industrialização são baixas, o que não quer dizer, mais uma vez, que não tem centros bem urbanizados. Quer dizer que, se você pega a totalidade do espaço, são poucos centros urbanos, quando você compara com o tamanho do território, o tamanho do espaço. É uma região muito grande. Então, a taxa de urbanização e industrialização é baixa. Também não quer dizer que não tenhamos indústrias na região amazônica. A gente vai estudar junto, na verdade, que durante o período militar, os militares levaram a tal da Zona Franca de Manaus lá para a cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Né? A ditadura militar ela tinha esse medo, era quase que uma paranoia de povoar as regiões com medo de ser invadida e tudo mais. Então eles levaram a Zona Franca de Manaus para levar as indústrias e, consequentemente, as pessoas que trabalhariam na indústria, que cuidariam da indústria. E aí as pessoas que vão trabalhar na indústria precisam ter comércio para sobreviver, precisam ter serviços, e aí isso levaria a urbanização em maior peso. Então você tem uma área muito, muito industrializada que é a Zona Franca de Manaus. Mas na totalidade, você não tem outras regiões altamente industrializadas na região da Amazônia.
A economia dessa região, como que ela se dá? Principalmente hidrelétricas e mineração. É uma área com rios gigantescos, com queda, com volume de água absurdo. Então você tem uma área muito boa para fazer as chamadas hidrelétricas, as usinas movidas a água, usinas de energia elétrica movidas a água. E é uma área também muito rica de minerais, né? Tanto minérios preciosos quanto minério de ferro. É uma área muito rica. A região de Carajás, no estado do Pará, é uma área extremamente valiosa na mineração do minério de ferro. A Vale tira muito dinheiro dali todos os anos. E o nosso presidente, inclusive, vive falando que tem que minerar mesmo no norte, não sei o que lá, tirar as comunidades indígenas, porque é uma área muito, muito, muito rica de minerais. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque as comunidades indígenas, elas não têm muito como lutar contra o homem civilizado, né? Contra os poceiros, os grileiros, enfim, quem quiser invadir ali para tomar aquela terra. Porque as comunidades, elas vivem no Paleolítico, no Neolítico, usando pedra lascada, pedra polida ainda para se defender, para lutar, para fazer seus utensílios, enquanto os fazendeiros, os mineradores vão chegar lá de carabina, de fuzil, de armas de fogo, e aí, obviamente, as comunidades indígenas estão em um problema muito grande. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Só um adendo sobre essa região amazônica, a questão econômica. A gente precisa, com certeza, tirar dinheiro e prosperar, desenvolver e tudo mais, mas a gente precisa ter muito cuidado com as populações que ali habitam, ok? Vamos lá para a próxima região, pessoal. Bom, a próxima região, a segunda das três que a gente vai estudar, né, das três que existem nesse tipo de divisão, é a região Centro-Sul. A região onde a gente habita, onde eu, você, todos os bauruenses, paulistas, todos os cariocas, fluminenses, mineiros, habitamos, que é a região Centro-Sul. Basicamente, ela é uma mistura das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul da divisão que a gente está acostumado do IBGE, com algumas peculiaridades. Vamos lá. É uma região que se caracteriza por alta densidade demográfica. Então, durante toda essa região, a gente tem centros urbanos com muita gente, muitos habitantes por quilômetro quadrado. As taxas de urbanização e industrialização são altíssimas nela como um todo, diferenciando de algumas áreas para as outras, por exemplo, no Rio, São Paulo, até Minas, aos estados ao sul do país, os 3 estados mais ao sul do país, tem taxas bem altas de industrialização. Quando a gente vai para Mato Grosso do Sul, Goiás, tem taxas de industrialização consideráveis, só que o que predomina lá é o agronegócio, né? São os estados... O Centro-Sul, na verdade, ele constitui entre os estados mais ricos do país, os estados mais prósperos, que têm mais dinheiro, por isso que eles estão juntos. Essas áreas onde está o Centro-Sul, onde está delimitado o Centro-Sul, são as áreas onde tem mais dinheiro. Muito desse dinheiro sai da industrialização. O resto desse dinheiro, que na verdade é a maior parte, se a gente for colocar na balança, sai ali do Mato Grosso do sul do Mato Grosso, de Goiás, com a questão do agronegócio, da plantação de soja, café, cana muito forte aqui no interior de São Paulo também, gado, bovino, tanto no centro-oeste quanto no sul também. Então é uma área muito próspera, muito desenvolvida e muito rica do país, é a área mais rica do país. E é um destaque tecnológico, a gente pode falar que essa região inteira é um polo tecnológico. As maiores tecnologias que são produzidas no Brasil são produzidas nessa região. A maior aplicação dessas tecnologias é feita nessa região, seja na área urbana, seja na área de indústria, seja na área de comércio e serviços, seja na área do agronegócio, seja em máquinas agrícolas, seja em monitoramento da lavoura por satélite, seja em técnicas avançadas de irrigação, seja em tecnologia avançada para a produção de ração de gado. Então o agronegócio também aplica altas doses de tecnologia na sua produção. O agronegócio que é feito principalmente nessa região Centro-Sul. Digo mais, principalmente no que a gente está acostumado a chamar de Centro-Oeste do país, Mato Grosso, sul dentro do estado de Mato Grosso, todo o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, são estados muito fortes nessa questão do agronegócio, são estados em que até mesmo a cultura desses estados são ditadas pela questão do agronegócio, né? Quem nunca ouviu falar dos famosos agroboys do Centro-Oeste? Então você tem a cultura dos estados ditada pelo também a questão agropecuária, a questão do agronegócio, um dinheiro absurdo que sai. Assim como, para fazer um paralelo, os grandes, riquíssimos sheiks do petróleo têm sua cultura ditada por isso também, lá no Oriente Médio.
Então, para você ver que muda o ambiente, mas a questão é a mesma. O que dá dinheiro, a fonte de renda, o que faz a riqueza do lugar, acaba ditando muito a cultura dos lugares mais desenvolvidos e mais ricos, seja do mundo, seja do Brasil, seja de um certo estado, de uma certa até mesmo cidade. Ok, pessoal? Vamos lá para o próximo. Por último, mas não menos importante, a região Nordeste, nessa divisão do país. A região Nordeste, ela é a região que menos sofre alterações, se a gente for comparar a divisão político-administrativa da divisão geoeconômica. Ela tem ali muito parecido o que temos em uma divisão que temos na outra, com algumas peculiaridades, e aqui eu vou entrar mais a fundo nelas. Ok? Olha para o mapa. Primeira coisa que chama atenção. Cara, o Nordeste vai até o norte de Minas. Por que isso? O norte de Minas, ele tem um clima semiárido, bem como o sertão nordestino. Nós já vamos falar um pouquinho mais do sertão nordestino e tudo mais, calma. Mas ele tem um clima semiárido, bem típico do interior do estado, da região do Nordeste. E você tem também uma desigualdade social, uma pobreza muito forte nessa região do norte de Minas. É uma região muito diferente, se você for ver, do resto do estado de Minas, ou do resto da região que a gente está acostumado a chamar de região sudeste. É uma região que passa por muitas dificuldades, muitos problemas financeiros e sociais nessa região norte de Minas, muito semelhante ao que acontece no interior do Nordeste, né? No interior, na parte mais interna mesmo dos estados do Nordeste, ok? E no Maranhão, a gente tem ali o estado do Maranhão, que a gente está acostumado a falar que o Maranhão inteiro é Nordeste, Maranhão é Nordeste, Maranhão é Nordeste. Praticamente metade do estado do Maranhão, um pouco menos da metade, a sua porção mais a oeste, está na região da Amazônia. Por que isso, Diego? Cara, essa é uma região em que já há alguns indícios, já há uma zona de transição, que a gente chama, para a floresta amazônica. E junto com essa zona de transição para a floresta amazônica, também é uma transição de como o povo dessa região vive. Vive um pouco mais de explorar aquilo que a floresta tem para ser explorado. Então, as seringueiras, por exemplo, a exploração do látex para fazer borracha é muito latente, já nessa região do Maranhão, que se assemelha mais com o que se vê lá no coração da Amazônia do que com o que se vê por todo o Nordeste. Ok? Então, nós temos essas duas diferenciações mais importantes aí. Profunda desigualdade social no Nordeste, que tem clima semiárido na parte mais interior, como eu já falei, um clima que não chega a ser desértico, né, mas ele é muito seco na maior parte do ano. Quando chove, é uma chuva absurda de destruir tudo, não é produtivo, não é uma chuva que vai ajudar as plantações, é uma chuva que vem violenta, destrói tudo. Né, para quem gosta aí, né, uma sugestão de música é a música do Rapa, Súplica Cearense, é uma música muito legal que fala sobre isso. Né, o personagem da música, ele reza para chover durante o ano inteiro, porque é seco o ano inteiro. Quando chove, a chuva vem destruindo tudo. É uma música muito, muito boa. Quem tiver curiosidade, quem gostar desse estilo do Rapa assim, eu sugiro dar uma ouvida. Quem não conhece aí, é muito legal. E foi o local onde iniciou-se a colonização no Brasil. Foi o primeiro local onde os portugueses chegaram. Eles chegaram mais precisamente ali em Porto Seguro, depois Salvador virou a principal capital. Houve ali a disputa entre Olinda e Recife para ver qual que era uma das principais cidades do Nordeste. Era a região mais próspera e foi a região inicial da colonização. Era a região mais rica no início da colonização por causa do plantio da cana-de-açúcar, que se deu muito bem, principalmente na faixa litorânea do Nordeste. Ok? O Nordeste ele é subdividido em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Mas você não precisa se preocupar que a gente vai falar sobre isso agora, beleza? Falando mais especificamente sobre a região Nordeste, portanto, que tem essas subdivisões, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas regiões e quais são as características dela, ok? Zona da Mata é a faixa mais litorânea e faixa mais rica, mais desenvolvida e mais urbanizada do Nordeste. É a faixa onde moram as pessoas com mais poder financeiro, a faixa mais ocupada também do Nordeste e a faixa mais desenvolvida, mais turística do Nordeste é a Zona da Mata. Quando se fala das praias do Nordeste, obviamente estamos falando da faixa litorânea. Estamos falando da faixa mais rica e mais ocupada da região Nordeste. O Agreste. O Agreste é o seguinte, você vê ele está em branco aí no seu mapinha. Você está na Zona da Mata, você começa a andar em direção ao interior,
da região Nordeste, você vai começar a passar pela região que a gente chama de Agreste, que é uma zona de transição. Ela não é tão seca, tão difícil assim, o clima não é tão rigoroso como no sertão, mas ele também não é tão generoso como na zona da mata, onde é muito quente pela questão da posição no planeta da região Nordeste, uma região muito próxima ao Equador, então é uma região muito quente. Mas na zona da mata é uma região onde, como o nome já diz, tem Mata Atlântica, ou deveria ter, ou tinha. Então é uma mata tropical, que tinha um regime de chuvas muito bom. Então até hoje o regime de chuvas da região é regulado, dá para fazer plantações, é bem tranquilo nesse sentido. O Agreste, ele começa a ter uma vegetação mais esparsa e as chuvas começam a ficar mais raras, mas não sendo tão raras assim. Quando a gente vai para o sertão, que é a parte mais interiorana da região Nordeste, aí nós temos um clima chamado semiárido. Não é um clima árido, não é um clima desértico, porque é uma região onde ainda chove em algumas partes do ano, no chamado inverno. Chove, mas é uma chuva que vem, destrói tudo, vai embora e não ajuda em nada para fazer plantações. No máximo, as pessoas conseguem estocar essa água em cisternas para tentar passar o período da seca, que é muito longo, tendo água para beber, para sobreviver, pelo menos. Mas não é uma chuva que vai manter plantações, por exemplo, ok? É uma área pouco desenvolvida, que é a área do sertão, por motivos de a chuva não chega, junto com a chuva não chegam as plantações, junto com as plantações não chega o dinheiro, não chega a prosperidade, né? Também não é possível fazer indústrias no lugar, porque um lugar onde é muito inabitável, não é inabitável, mas ele é muito difícil de se habitar, então poucas pessoas vivem nessa região e vivem em extrema dificuldade, é uma região muito difícil. Além das chuvas não virem, o solo também é pobre, então mesmo que você faça questão de canais de irrigação, a transposição do Rio São Francisco ajuda, mas não é o suficiente para levar grandes plantações, no máximo pequenas policulturas para subsistência. Essa é a ideia, inclusive, da transposição do Rio São Francisco, ajudar pessoas que querem fazer pequenas plantações para sua própria subsistência, e não plantações para vender numa feira, por exemplo, e ajudar na questão financeira. O meio norte é a área mais próxima ao norte do país, é a área mais a noroeste, vamos dizer assim, da região nordeste. Você vendo o mapa aí fica mais fácil de entender do que só eu falando. Ele é uma região onde já temos uma transição entre o sertão e a floresta amazônica. E mais, tem o cerrado no meio. Então essa é uma área de transição entre o sertão, a floresta amazônica e o cerrado. É uma área muito rica, cara. Eu sou apaixonado por geografia, eu acho isso muito do caralho. Mas, cara, uma área onde coexistem o sertão semiárido, a floresta tropical super úmida e o cerrado, que é uma savana, né, praticamente, com vegetação rasteira, galhos retorcidos justamente para reter mais água, porque é uma área seca também. Uma área onde coexistem esses três biomas completamente diferentes entre si, eu acho muito louco. Então esse meio norte do país, do Nordeste, é uma área muito legal, muito louca. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aí para a próxima maneira de dividir o Brasil que a gente vai ver. Gente, essa maneira aqui que eu vou falar com vocês agora, essa terceira divisão que nós podemos fazer do nosso país, ela é uma maneira que eu vou passar um pouco por alto e eu já explico por quê. A gente vai ter uma aula só para trabalhar sobre isso, só para trabalhar domínios morfoclimáticos. Então eu vou passar um pouco por alto, só para vocês saberem que essa maneira pode ser usada para dividir o Brasil, só para vocês irem se familiarizando com esse mapa do Brasil aqui dividido por biomas, por domínios morfoclimáticos, e aí a gente volta nisso mais tarde com mais profundidade, ok? Vamos lá. A maneira de se dividir o Brasil por domínios naturais, ou domínios morfoclimáticos. Essa maneira ela foi proposta pelo professor Aziz Nassib Absaber. O professor Absaber é um cara assim, sensacional da geografia, um cara que ganhou prêmios, um cara que tinha uma cabeça muito, muito, muito boa. Assim, eu brinco que todo mundo que estuda, trabalha com geografia, tem que ter a pelúcia do professor Absaber. E de verdade, vende. Assim, a gente compra, a gente tem, eu tenho no meu armário ali, eu durmo olhando para ela. Porque o cara é muito, 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 muito louco, muito foda mesmo. O professor Absaber, ele falou assim, um Brasil com toda essa riqueza natural, com toda essa diversidade natural, cada região tem um bioma, tem uma floresta, tem uma savana diferente.
Por que a gente não usa isso para dividir o Brasil, para fazer as regiões do Brasil? E ele fez isso. Então ele pegou, estudou as áreas do Brasil e criou a divisão por biomas do Brasil. Ele criou 6 domínios, na verdade. 6 domínios que podem ser encaixados em diferentes áreas do Brasil. O domínio amazônico, o cerrado, os mares de morro, a caatinga, as araucárias e as pradarias. As pradarias a gente também chama de pampas, ok? Os pampas gaúchos. É bem popular esse nome, pampas gaúchos, ok? E aí vocês vão ver que entre um domínio e outro no mapa, existe um bege aí, uma cor bege, e você pode falar, o que é essa cor bege aí? São as faixas de transição. O que o professor Absaber falou? Ele falou, gente, um domínio não acaba de uma hora para outra. Eu não estou andando na floresta amazônica e do nada dei um passo a mais, aí agora eu tenho cerrado, completamente cerrado, com todas as características próprias de cerrado. Não. Entre a floresta amazônica e o cerrado, eu tenho uma faixa de transição. E nessa faixa de transição, eu vou ver características da Amazônia e características do cerrado coexistindo. Então eu vou ver no começo ali, mais próximo à Amazônia, eu estou como quem vem da Amazônia para o cerrado, andando em direção sul. Então eu estou saindo da Amazônia, eu estou vendo uma floresta muito densa que aos poucos vai ficando menos densa, tendo mais espaçamento entre as árvores, a vegetação vai cada vez mais sendo rasteira, cada vez mais eu vou vendo, por exemplo, galhos retorcidos, cada vez eu vou vendo menos espécies animais e vegetais próprias da Amazônia, cada vez mais do cerrado. Isso vai acontecendo de forma gradual, de forma que eu estou na faixa de transição, numa área próxima à Amazônia, eu vou ver um bioma muito parecido com o bioma amazônico na sua integridade. Eu estou na faixa de transição próximo ao cerrado, eu vou ver um bioma muito parecido com o que é o cerrado na sua integridade. E, enquanto eu vou andando de um para o outro, eu vou vendo essa transição acontecer meio que degradê, vamos falar assim, né? Meio que aos poucos mesmo, gradativo. Show? Então vamos pro próximo, pessoal. Esse aí eu passei por alto mesmo, mas a gente vai cair de boca, cair a fundo nesse daí mais para frente. Show? A última forma que a gente vai ver para dividir o nosso país é a divisão proposta pelo professor Milton Santos. E assim, se eu já falei que o professor Absaber é muito foda, o professor Milton Santos é mais ainda. O professor Milton Santos ganhou prêmios internacionais, ele é internacionalmente reconhecido como o cara da geografia mundial. Só que no Brasil que a gente não dá muita importância para ele, mas a gente deveria. Ele é um cara muito mestre da geografia, cara. Ele é assim, o cara. E Milton Santos, o professor Milton Santos, ele falou o seguinte: a gente tem que dividir o Brasil, na verdade, a gente pode dividir o Brasil, na verdade, por meio tendo como base o acesso ao que ele chamou de meio técnico, científico e informacional. Calma. Vamos pegar parte por parte. O que seria o meio técnico? O meio técnico são as técnicas que você bota em prática para produzir alguma coisa, por exemplo. Então, se eu produzo com manufatura, se eu produzo de forma em escala industrial, se eu uso Fordismo, Toyotismo, se eu faço agricultura rudimentar, se eu faço agricultura usando instrumentos medianos, se eu faço agricultura usando instrumentos avançados, né, máquinas agrícolas e tudo mais. O que é? Então, o meio técnico são as técnicas que eu posso utilizar para fazer alguma coisa. O meio científico é o acesso à ciência, o acesso à informação, a produção de ciência, na verdade. Então, onde que eu tenho mais acesso à produção de ciência, onde que eu tenho a minha produção facilitada, eu quero fazer ciência, onde eu tenho mais facilidade para produzir, eu quero acessar a ciência, onde eu tenho mais facilidade para acessar essa ciência, em que região? Foi isso que Milton Santos pensou. E a palavrinha mais nova, vamos dizer assim, dessa expressão, que antes era só o meio técnico-científico, hoje é o técnico-científico informacional. Hoje, principalmente eu que estudo jornalismo, o pessoal que estuda comunicação, a gente vê que nós vivemos na chamada sociedade da informação. A informação é extremamente importante. Como assim? Bom, eu estou aqui gravando informação para disponibilizar para vocês informação à distância para que vocês possam estudar para o vestibular. Ou então vocês podem acompanhar, quando tem um casamento real lá na Inglaterra, à distância e em tempo real, as informações do casamento real, seja ao vivo o casamento real, ou então uma matéria sobre o casamento real. Algo do tipo, uma guerra, qualquer coisa.
Então, esse acesso à informação, e a informação no meio digital, a informação instantânea. Foi a isso que Milton Santos pensou. Acesso ao meio técnico, ou seja, as técnicas para produzir, para fazer qualquer coisa. Científico, a ciência, a produção da ciência e eu ir atrás de conhecer o que a ciência está falando. E informacional, eu saber o que está acontecendo em qualquer parte do mundo, eu ter acesso a essa informação facilitada. E aí Milton Santos falou que existem, na verdade, 4 Brasis, e não 4 regiões. Ele falou que essas regiões são tão diferentes entre si, que nós podemos falar que cada uma é um Brasil diferente. Vamos lá? Ele falou que existe a Amazônia, com um acesso reduzido aos meios técnico, científico e informacional, uma região que tem suas carências nesse sentido, o Nordeste, que tem desigualdades muito fortes dentro da sua própria região e carências também, o Centro-Oeste, que é uma região que já tem mais acesso a esse meio, mas ainda está longe da região que ele chamou de concentrada. Como assim concentrada? Onde esse acesso ao meio técnico, científico e informacional se concentra, onde ele é mais facilitado no nosso país, que nada mais é região concentrada do que a soma das regiões Sudeste e Sul, ok? Quem está acostumado a falar. São as regiões onde se tem mais acesso ao meio técnico, ou seja, a como se fazer as coisas da maneira mais efetiva, ao meio científico, ou seja, como se produzir ciência, como se ir atrás de ciência, ler ciência, ouvir ciência, consumir ciência, e o meio informacional, de como a facilidade de acesso à informação, e aí usa-se a facilidade de acesso à internet, aos meios digitais, a smartphones e tudo mais. Uma coisa que eu quero falar para vocês: a região concentrada ela é altamente privilegiada, a região onde a gente mora, altamente privilegiada. Isso quer dizer que nessa região só existe gente riquinha, filhinha de papai, e nas outras só existe gente pobre? Não. As regiões têm suas elites, uma elite agrária no Centro-Oeste muito poderosa, uma elite até coronelista no Nordeste muito poderosa, uma elite mineradora, por exemplo, no Norte muito poderosa, e nós temos aqui na região concentrada mais do que apenas gente rica. Existem as contradições e as desigualdades dentro da própria região concentrada. Existem as pessoas mais favorecidas e as pessoas menos favorecidas, os exploradores e os explorados dentro da região concentrada. É fácil traçar um paralelo quando a gente pensa. No mundo existem os Estados Unidos e existe o Camboja. No Camboja existe a elite cambojana. Existe a elite que tem acesso a tudo facilitado, tem riquezas, tem tudo mais lá no Camboja. Mas é um país que, quando a gente pensa no acesso, por exemplo, ao meio técnico, científico e informacional, é debilitado com relação aos Estados Unidos. E nos Estados Unidos existe a população periférica, a população oprimida, a população explorada. Então não é porque uma região ela é mais privilegiada que essa região não tem as suas dificuldades e suas desigualdades dentro de si. Ok? Cuidado, isso o vestibular adora pegar isso como pegadinha. Ok, pessoal? Então vamos meter bala nos exercícios que eu trouxe aqui pra gente ficar craque nesse assunto aí. Vamos lá? O primeiro exercíciozinho aí que eu trouxe, gente, é o seguinte. É da Estadual do Ceará, e aí ele fala sobre as regiões do Nordeste. Eu queria falar pra vocês que, assim, lá no Nordeste, nos vestibulares do Nordeste, é muito comum eles trazerem essa temática das sub-regiões nordestinas, ok? Só que eu acho importante o Brasil inteiro saber disso, inclusive eu acho que os vestibulares do Sudeste, do resto do Brasil, deveriam cobrar mais isso, porque a gente não pode ter a imagem de que o Nordeste é uma coisa distante, diferente. O Nordeste é parte do Brasil, até mesmo Milton Santos falava isso. São 4 Brasis diferentes, mas integrados numa nação só. A gente tem que ter essa identidade nacional, a gente tem que ter essa integração e entender que eu, sendo da região concentrada, da região Sudeste ou da região Centro-Sul, sou tão brasileiro quanto um cara do Nordeste, quanto um cara da Amazônia ou do Norte, ok? Mas é só uma opinião pessoal que eu queria trazer. O exercício fala o seguinte: considere as seguintes descrições de sub-regiões nordestinas. 1. Considerada a área de transição entre o sertão semiárido e a Amazônia úmida, possui economia baseada no extrativismo vegetal e na agricultura, destacando-se como área de modernização complexo que entrega o Porto de Itaqui e a Serra de Carajás. Transição entre o sertão semiárido e a Amazônia úmida só pode ser a região meio-norte. Além disso, ele ainda fala do extrativismo vegetal, que é muito presente nessa região meio-norte. Você ir lá para
extrair da floresta o que ela pode te oferecer, economicamente, e o complexo de Carajás, a Serra de Carajás, que é uma região do Pará, da região norte. Então, é mais próximo, é uma área com certeza mais próxima da região norte que ele está querendo falar. Então, nós temos que a 1 é o meio norte, nós ficamos apenas com a B e a D, ok? 2. A área em que predomina uma estrutura baseada em minifúndios, a policultura e a pecuária semi-intensiva contribuem para o abastecimento do mercado regional. Minifúndios, policultura e pecuária semi-intensiva. Pode ser sertão, pode ser agreste. Porém, quando a gente fala de pecuária semi-intensiva, não pode ser o sertão. Devido às dificuldades do sertão, é muito difícil você fazer a pecuária com o gado lá enclausurado, só comendo ração. Então você tem que deixar o gado solto para que ele mesmo ache áreas boas para pastar, e aí você torcer para que ele chegue a um peso ideal para você fazer o corte, o abate, e, portanto, vender e consumir a carne do gado. No agreste, onde as dificuldades existem, mas são menos latentes, você consegue fazer uma pecuária semi-intensiva, com o gado meio enclausurado, mas cercado, mas não necessariamente totalmente enclausurado, comendo pasto ou mesmo ração, ok? Então a 2 é o agreste, então já temos que a letra D a nossa correta. E a 3 é a sub-região mais povoada e a mais industrializada. Foi considerada a principal região econômica do país durante o Brasil colonial. Principal região econômica do Brasil colonial, Nordeste, no geral. Sim, beleza. Só que pensa, o Nordeste como um todo tem áreas de extrema dificuldade. Tem áreas de semiárido, por exemplo, onde é difícil você fazer uma plantação vasta de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, você tem que a área onde é mais facilitado esse plantio, onde o clima mais ajuda, é a região da Zona da Mata, a região mais costeira do Nordeste. Beleza, pessoal? Além disso, ele fala lá no começo da afirmação. É a sub-região mais povoada e industrializada do Nordeste. A sub-região mais povoada e industrializada do Nordeste é sempre a Zona da Mata, a faixa litorânea, a faixa costeira. Show? Então a correta é a letra D, que fala que a 1 é meio norte, a 2 é agreste e a 3 é a Zona da Mata. Vamos lá, pessoal. Segundo exercício aí, galera, vamos lá. Ele conta uma historinha, ele é bem cara de Enem, ele não é exatamente do Enem, mas ele conta uma historinha bem Enem, assim. Vamos lá. Aprendi na década de 60 que o estado de São Paulo fazia parte da região sul. Se você voltar ali no mapa que eu trouxe do Brasil mudando, você vai ver que São Paulo fazia parte da região sul na época. Minas estava na região leste, assim como a Bahia, o Rio, o Espírito Santo e o Sergipe. Certo dia, um professor já na década de 70 disse que São Paulo estava no sudeste, bem como o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas. Fiquei chocado. Os estados mudaram de posição e eu nem havia percebido. Ou seja, mudou o sujeito de organizar as regiões brasileiras oficialmente. Os estados, obviamente, não mudaram de lugar fisicamente. Eles só foram reorganizados. Vamos lá. O exercício fala o seguinte. Essa mudança de posição dos estados brasileiros, conforme registrado pelo autor, ocorreu porque a. Houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro, que deixou de ser predominantemente interiorano para ocupar melhor o litoral. Gente, não, desde o início da colonização, o território foi ocupado pelo litoral, pela faixa litorânea. Lembrem-se que os portugueses conquistaram primeiro a faixa litorânea, eles chegaram do oceano. Então eles vão conquistando a faixa litorânea e aos poucos eles vão entrando mais para o interior, eles vão conquistando a faixa mais interiorana do país. E isso se mantém até hoje. Até hoje a parte mais litorânea do Brasil é mais ocupada do que a faixa mais interiorana, as partes mais interioranas do país. Já houveram inúmeras tentativas de mudar isso. A Zona Franca de Manaus, para povoar a região amazônica, a transferência da capital para Brasília, em teoria, para povoar o centro-oeste. Mas ainda assim o litoral é mais ocupado do que o interior, ok? B. A nova região sudeste representava melhor as zonas mais industrializadas do país e com posição geográfica semelhante. Sim, geograficamente está todo mundo ali agrupado a sudeste, faz sentido, e essas eram as áreas mais industrializadas do país. Né? A partir dos anos 30, na verdade, o Brasil começa a se industrializar com muita força, e isso perdura até os anos 80, o fim da ditadura militar com a década perdida dos anos 80,
que o Brasil investe muito na industrialização e investe muito na região sudeste, até com algumas tentativas de se levar capital, pessoas, indústrias para o interior, mas a região sudeste ela foi muito favorecida nesse processo, durante toda a história. Então, ao final desse processo, era a região mais industrializada. Então, a região sudeste foi agrupada como os estados mais industrializados e mais avançados, vamos dizer assim, mais desenvolvidos do país. C. A integração do Espírito Santo ao sudeste era necessária em razão ao seu alto grau de urbanização e concentração populacional. Cara, não. O Espírito Santo é o estado com menor industrialização e menor agrupação não, como é que fala aqui? Concentração populacional do sudeste. Ele é um estado que está mais aqui por questão geográfica, seria meio forçação de barra colocar ele no Nordeste, por exemplo, ou em qualquer outra região. Ele está próximo a essas regiões, ele é razoavelmente industrializado, urbanizado, mas ele não é nem de longe o estado mais industrializado e nem o mais urbanizado, ok? D. Estava em curso na década de 70 a redistribuição industrial brasileira em direção às regiões sul e norte. Não. Estava em curso na década de 70 um fortalecimento da industrialização na região sudeste, né? Até mesmo com pensamentos de levar para outras regiões, mas assim, o forte mesmo, não havia uma redistribuição industrial. A indústria estava concentrada ainda no sudeste. Depois, atualmente, nós vivemos um momento de desindustrialização, desconcentração industrial do sudeste. Muitas indústrias estão indo para o nordeste, para o norte, até mesmo para o sul, por uma série de fatores. A gente vai falar sobre isso mais tarde no ano, mais para o final do ano, na verdade. Mas na década de 70, a concentração industrial era absurda aqui no sudeste, ok? Então a nossa alternativa correta é a letra B, B de bola. Falou, pessoal? Vamos lá para o último exercíciozinho e a gente fecha a aula de hoje. O último exercíciozinho que eu trouxe aqui pra gente trabalhar hoje, ele é da UFG Federal de Goiás e ele traz um mapinha. Ele fala, observe a figura a seguir. Então você vai esquecer todo o resto e vai olhar pro seu mapa tranquilamente. Você está vendo que ele está dividindo o Brasil em 3 regiões, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Mais do que isso, você está vendo que a divisão não respeita o limite dos estados. Mais do que isso, você está vendo que o Maranhão ali no Nordeste está metade na Amazônia, metade não, um pouco menos da metade na Amazônia e o resto no Nordeste. Mais do que isso, você está vendo que o norte de Minas Gerais é considerado Nordeste? Bom, nós já temos elementos suficientes para dizer que essa é a divisão geoeconômica do Brasil. Nós já temos elementos suficientes para cravar com certeza que o Brasil está dividido de maneira geoeconômica nesse mapinha, ok? O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por referência, ou seja, qual é a referência, qual o critério que se usa para se dividir o Brasil na maneira geoeconômica de se fazê-lo. A base física territorial onde se destacam as bacias hidrográficas. Não. A base física territorial ela vai ser mais utilizada por Absaber, nem tanto, porque a Absaber vai falar, além da base física e territorial, da fauna, da flora, das questões biológicas de cada região do Brasil. Então a A não é a nossa correta. B. Os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira, até tem sua importância. Né? Você falar de qual região tem mais concentração, mais densidade demográfica, qual tem menos e tudo mais, mas não é o principal aspecto. O principal aspecto acaba ficando mesmo a cargo da questão socioeconômica, da questão financeira. C. O setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. Faz sentido pensar nisso porque a área mais industrializada é o Centro-Sul e tudo mais? Só que não, porque nós temos uns estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina e até Rio Grande do Sul bem industrializados, só que você tem, por exemplo, os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, que têm sua industrialização, mas eles são mais latentes na questão do agronegócio, da agropecuária. Até mesmo os estados do sul do Brasil ali, tem a agropecuária muito, muito, muito forte, muito, muito, muito importante, mais do que a indústria. Então não é o setor secundário que vai dar o fio da meada dessa divisão aí, ok? D. As características socioeconômicas relativas à população e às atividades. Sim, as características socioeconômicas relativas à população, ou seja, quanto dinheiro a população tem, como que é a renda per capita, como que é distribuída essa renda, e as atividades produtivas, ou seja, quais são as atividades que vão gerar esse dinheiro, quão lucrativas elas são, quanto dinheiro isso vai gerar para essa região. Então, sim, a D está correta, em relação às características socioeconômicas que a gente divide o Brasil
no critério geoeconômico. E os elementos de ordem natural relacionados com os tipos climáticos. Não, isso mais uma vez vai cair mais próximo do que o professor Absaber falava, da questão dos biomas, dos elementos naturais morfoclimáticos de cada região. Ok? Pessoal, então a D é a nossa correta. Nós fechamos a aula de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Estou testando coisas novas, não sei se vou ficar nesse formato, se vou voltar para o antigo. Vou ver o que é mais fácil para eu fazer, para eu conseguir entregar para vocês, o que é mais fácil para vocês entenderem, mais prático também. E a gente vai conversando até achar um modelo mais perto do ideal aí, ok? Em breve estaremos juntos, estaremos estudando já cara a cara, presencialmente, sem essa treta aí do EAD, que eu sei que é bem complicado para todos, mas é um esforço que nós precisamos passar. Valeu, pessoal. Forte abraço para vocês, boa semana e bons estudos.